Bem-vindos à lição número 38 do Excel português. Vamos fazer uma contagem de valores únicos com fórmula. Isto quando nos pedem a partir de uma tabela quantos produtos existem e que foram contabilizados, se for uma tabela muito extensa, e se nos pedirem quantos processos ou quantos produtos existem, arranjar uma fórmula ou uma forma de o fazer. Para me alegar, utilizei uma tradicional que é remover os duplicados e depois fazer a contagem. E em segundo lugar, vou utilizar a fórmula somar produto, que é uma fórmula muito utilizada, sobretudo anteriormente à existência de tabelas dinâmicas, mas e antes do Excel 2007. Portanto, a partir desta função que utilizei para contar valores únicos de uma tabela, como vou exemplificar já a seguir. Então vamos aprender a contar valores únicos a partir de um intervalo de dados, ou tabela, neste caso é um intervalo de dados, composto por data, número de processo e receita realizada em 2 anos. O que nos vai interessar é verificar os valores únicos de processo que existem ao longo deste intervalo de dados. São muitos, mas muitos não estão preenchidos. Eu deixei de propósito aqui os valores em branco, porque há muitos intervalos de dados em que as pessoas esquecem-se de preencher e portanto, como nós queremos valores únicos, não podemos considerar os valores em branco. Portanto, temos aqui um processo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o mesmo processo repetido 7 vezes. Imaginem que isto é uma venda de um produto, uma loja. No mesmo dia foi vendido 7 vezes. Imaginem que isto fosse uma tabela de uma loja com milhares de produtos, ou centenas, e saberíamos que esta tabela em 2 anos teria milhares de linhas, ou dezenas de milhares de linhas, ou centenas de milhares de linhas. Portanto, seria uma tabela tão extensa que nós não conseguimos dizer quantos produtos existem na loja. Portanto, existe uma ferramenta que é a tabela dinâmica, que vamos ver na próxima lição, que o faz rapidamente, a partir do Excel 2010 e 2013. Para aqueles que não têm essa possibilidade, vamos utilizar uma fórmula que é o somar produto. Portanto, vamos utilizar o somar produto. Ele está um pouco lento, ok. Somar produto, eu venho aqui, escolho a fórmula, a função, esta função que foi desenvolvida, que era muito utilizada para devolver valores com critérios. Portanto, nós escolhemos aqui matriz, vamos abrir, vamos escolher só uma matriz para fazer uma contagem. Portanto, vamos selecionar aqui o intervalo que pretendemos, que vai até à linha 287, vamos para cima. Podemos copiar já aqui este intervalo para a fórmula. E este primeiro critério que eu defini na matriz 1, o que é que eu pretendo? Eu pretendo que todos os processos, ele vai-me dizer se são verdadeiros ou falsos. Como é que eu vou fazer isso? Vou dizer os processos que são diferentes de 0. Portanto, sinal menor, maior, aspas, aspas, isto representa o valor vazio. Portanto, isto vai-me dizer que é um valor, quais são os valores verdadeiros ou falsos. Se eu carregar no F9, vão ver aqui o que está aqui em falso, quer dizer que são valores que não foram preenchidos. Portanto, volto para trás e continuo a função. Símbolo da multiplicação, abre-me um novo critério na mesma matriz. Portanto, o novo critério que eu pretendo é fazer a contagem destes produtos. Existe uma forma de o fazer, que é 1 a dividir com a função contar se, vamos contar se, e colamos o mesmo intervalo, ponto e vírgula. Os critérios são exatamente os mesmos valores do intervalo que nós selecionamos. Portanto, vai ser 1 a dividir por cada um deles. Portanto, e verificar 1 a dividir por 6 dá 0. Imagina que este processo são 20 ou 30.
está 0,457, etc. Portanto, é uma contagem repetidamente. Agora, o truque aqui é para vermos, nestes casos, que tem o espaço em branco. Isto vai-me devolver um valor, isto são números. O que vai acontecer é que ele vai-me devolver um zero, onde está o espaço vazio. Eu não quero isso. Portanto, aqui é este intervalo, o último dos critérios. Eu vou afirmar que isto aqui é texto. Portanto, texto, eu vou, para isto não ser um número, eu vou pôr aqui o i comercial e atribuir aqui o aspas que me converte em texto. Vou fechar aqui a forma, só quero estes dois critérios para fazer a contagem e verificamos que existem 14 processos ao longo deste intervalo de dados. Apenas 14 em 287 linhas. Imaginem num intervalo muito maior do que este. Portanto, era difícil fazer uma contagem e teríamos que passar para outras soluções que existem. Outras formas diferentes desta que eu acabei de fazer. Existem outras, uma atualmente muito utilizada é a forma frequência. Podem ver no YouTube ou na internet, pesquisarem por contar valores únicos com a forma frequência. Aqui depois podemos fazer uma soma, se alguém vos pedir o que é que nós vamos, depende do que eles pretenderem, podemos fazer aqui uma função muito simples que é o soma. Portanto, vamos copiar aqui para o valor abaixo e se carregarmos aqui no F2 podemos arrastar o intervalo para a coluna D, ok, para termos aqui as duas somas efetuadas nestes 2 anos. Portanto, outra solução seria, imagina, vamos copiar estes processos todos, em vez de fazermos a forma, fazemos-lo assim, colamos aqui estes processos e depois vamos aqui aos dados e vamos remover os duplicados, ok? Ele vai-me dizer que os processos estão repetidos 271 vezes, portanto só nos dá com o espaço em branco que podemos anular, podemos puxar aqui para cima os processos, ok? Assim temos aqui os 14 processos existentes que encontramos por intermédio de uma fórmula. Portanto, depois aqui já era mais fácil fazer a contagem e podiam fazer a soma no final, ok? Era bastante fácil fazer também desta forma, mas isto demora mais tempo se vocês tiverem memorizado desta forma, ou terem escrito, ou terem aí num fecheiro de Excel que vocês trabalhem como eu faço, sempre que eu me esqueça de uma forma, porque isto é impossível decorar todas as formas e funções e os critérios, etc. Portanto, se tiverem umas cábulas à mão, nos fecheiros ainda melhor. Portanto, gravem a forma e depois, se precisarem, se alguém vos pedir, vocês já sabem. Vamos passar para a próxima lição, em que vamos fazer esta contagem única de valores por intermédio da tabela dinâmica. Então, até à próxima lição.